Atenção, amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo Ouvindo a Voz de Deus. É um estudo bíblico ilustrado. Vamos começar orando ao Senhor, que vamos ouvir a palavra de Deus. Bendito Deus, obrigado por esse momento. Que Tu abençoe a pessoa, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Que Teus santos anjos, Senhor, leva essa mensagem aos lugares bem distantes. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja com todos, convertendo e abrindo o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Continuando a lição, relembrando que o estudo que nós vimos, aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. E tudo se criou pela palavra de Deus. O céu foram criados por Deus em 6 dias, e ao 7º dia ele descansou. Estamos presentes na criação. Deus, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. O Deus Filho, né? Então o homem foi feito do pó e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte, por causa da desobediência à palavra de Deus. Agora, por que isso? Vamos ver aqui como se originou o mal. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência da doença, sofrimento, morte, violência, terremoto, roubo, assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Você tem a resposta. Lúcifer rebelou-se contra Deus e tornou-se Satanás. Ele enganou a terça parte dos anjos e levou o homem ao pecado. É responsável por todo o mal que existe. E vive pecando desde o princípio. Foi homicida desde o princípio. É mentiroso, o pai da mentira. A Bíblia assim fala nesses versos. Então Jesus o venceu na cruz e será finalmente destruído, como diz a palavra de Deus. Então a primeira pergunta, para nós sabermos mais sobre esse assunto: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Vamos saber quantos anjos. Apocalipse capítulo 5, verso 11. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e milhares, era de milhões e milhares e milhares. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Então, de quantos anjos é composto o exército do céu? É composto de milhares de anjos. Essa contagem aí, nós não sabemos se ela representa bilhões, trilhões, quatrilhões, né? Mas são muitos anjos. São uma quantidade muito maior do que a população da Terra. Então, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer? Porque ele era Lúcifer quando ele estava no céu, o anjo de luz. O ex-líder dos anjos. Ele era o regente do coro celestial. Vamos ver o que foi que aconteceu com ele, que se transformou-se num anjo, num Satanás, num anjo das trevas. Ezequiel capítulo 28, se você tiver a Bíblia lá, olha aí Ezequiel capítulo 28, 14, 15 e 17, que diz o seguinte, Ezequiel 28, 14. O que aconteceu com Satanás, com Lúcifer, né? Tu eras querubins. Então Lúcifer era um querubim da guarda. E te estabeleci
permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Assim era Lúcifer. Perfeito era, ele era perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, 15. No verso 17 diz, de Ezequiel capítulo 28, levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lanceste por terra, diante dos reis te pus para que te contemple. Então vamos voltar à pergunta. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? A Bíblia diz que ele era perfeito em todos os teus caminhos, até cometer iniquidade. Então ele começou a criar, como é que um ser santo passou a ter isso, começou a ter inveja, começou a desejar as riquezas maiores do céu, que ele disse que ia ser maior do que o Altíssimo. A iniquidade é transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, 4. Porque o salário do pecado, a Bíblia diz assim, é a morte. Mas a Bíblia diz também que pecado é transgressão da lei de Deus. Então, que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos ver, falso verdadeiro. Vamos primeiro ao verso. Isaías 14, 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Então tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, às extremidades do norte subirei, acima das mais altas nuvens serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Então, o inimigo quis ser mais alto do que as estrelas do céu, quis ser mais alto do que o próprio Deus, quis tomar o trono de Deus. Ele alegava que Deus fazia as coisas só através de leis, que Deus, as pessoas obedeciam a ele porque tinha as leis, eles ficavam assim. Ele queria fazer um mundo liberto de leis. Então ele veio para esse mundo, e aqui ele conquistou Eva, conquistou Adão, e então o mal se alastrou aqui na terra. O mundo que o Satanás quis fazer teve resultado? Não. Que ele também, até ele, perdeu o direito de viver. Então, o dia determinado para morrer. Então, resta agora Jesus nos salvar. E Jesus quer te salvar. Então, que outro pecado esse anjo cometeu? Ele queria assentar-se no trono de Deus? Sim ou não? Verdade. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Ele amou a Deus? Não. Falso. Ele não tem amor nenhum. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Apocalipse capítulo 12, de 7 a 9. A palavra de Deus diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar dele. Apocalipse 12, 7 e 8. Também em Apocalipse 12, 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, se foi atirado para a terra,
e com ele os seus anjos. Então, para Satanás sair lá do céu, teve uma batalha, uma guerra. E a Bíblia diz assim, ó, qual foi o resultado da sua rebeldia? Ele foi expulso do céu. E houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. E foi batalha mesmo. Uma batalha travada e foi obrigado a expulsar ele. Deus não matou Satanás, mas porque Deus é amor. Então ele espera as coisas acontecer para que os outros seres pudessem entender aonde estava o erro. E agora já está bem mais claro. E a humanidade está chegando ao fim do pecado. E logo será tudo esclarecido. E Satanás realmente é o culpado, né? O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou, contra Deus e passou a ser chamado de Lúcifer. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Diz que uns caíram no ar, outros caíram na terra, outros caíram nas águas. Então, sei que eles estão aí, Apocalipse capítulo 12, verso 14. Estão aí para destruir o mundo, os homens. Satanás é o pai da mentira, né? Como diz, ele veio matar, roubar e destruir. Mas você não vai ser destruído, porque você está conhecendo a palavra de Deus. Que advertência Deus fez a Adão e a Eva no Éden? O que aconteceu com Adão e Eva? Em Gênesis capítulo 2, 15 a 17, Deus fez uma advertência. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Gênesis 2, 15. No verso 17, mas ele colocou duas aves, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então essas duas árvores que Deus colocou, não era para eles comer do fruto. Uma era da árvore da vida, né? Mas o conhecimento do bem e do mal não podia comer o fruto, nem tocar no fruto. Porque um dia que deles comer, certamente morreria. E a Bíblia diz que Deus deu essa advertência para Adão e para Eva. E Deus disse, não comam da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Se comer, certamente morrerão. E o que aconteceu? Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. Vamos ver um diálogo aqui que aconteceu. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Onde é que está aqui o erro? Onde é que está a fake news? Vamos dizer assim, uma mensagem errada que Lúcifer fez a Eva. Ele diz assim, ó, não comereis de toda a árvore do jardim. Essa foi uma fake news. Foi uma mensagem errada, uma falsa mensagem. Deus não disse assim. Ele disse que de toda árvore podia comer, mas aqui ele está dizendo, não comereis de toda árvore do jardim. Aí ele abriu um diálogo com Eva. Então Eva respondeu, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Satanás usou a primeira mentira e agora ele descobriu outra coisa, que Deus disse que se eles comessem da árvore, eles iam morrer do fruto da árvore, nem tocar no fruto.
Era a advertência do Senhor. Mas a serpente, então, persuadiu a mulher. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente usou outra fake news. Então aí o homem passou é, é, a acreditar na mentira. A mulher passou a acreditar na mentira de, de Lúcifer. Ele se transformou numa serpente e ele disse assim: não comereis, não morrereis se comerdes, né? Outra mentira, porque o Senhor disse que se comer. Então, a gente vê aqui que a pergunta veio que, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? A serpente disse: é certo que não morrerás, e sereis como Deus. Aí a serpente enganou Eva, né? E ela acreditou nas palavras dela, desse ser que ela nunca tinha visto. Então ele usou uma forma diabólica, né? Para enganar o homem. Para enganar o homem que era tão inteligente e sábio, que tinha vida eterna. Já pensou nós, seres humanos. Aí, o que aconteceu? Até então não tinha acontecido nada. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas aconteceu uma coisa. Eles ficaram nus. Ela pegou do fruto, também deu para o marido, ele comeu. Como diz, se você ler o restante do capítulo de Gênesis, aí então Deus pronunciou, chamou Adão: Adão, onde estás? Adão não respondeu, Deus insistia. E Adão foi até que disse. Aí quando ele viu, ele estava vestido de folha de figueira. Ele disse: o que aconteceu contigo? A mulher que tu me deu. Ele foi lá, falou com a mulher: olha, o que aconteceu? Ela disse: olha, tu terás dores de parto. Não era para ter dor de parto. Ele disse: não, a serpente que tu me deu. É a serpente que me enganou. Aí eu fui lá, a serpente, e ele disse assim: olha, tu comerás pó pro resto da tua vida. E a palavra de Deus diz em Gênesis, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Isso aqui é uma profecia. A mulher é a igreja. Satanás ia perseguir a igreja desde o começo do mundo. Começando de Adão para cá. Todos os descendentes do Senhor seriam perseguidos. E até que vinha um descendente, que é Jesus Cristo, e ele esmagaria a cabeça da serpente, quer dizer, destruiria. Satanás não podia ser mais o representante do homem lá no céu. Que até a morte de Jesus, Satanás era o representante do homem. E Jesus agora é o nosso representante, é o leão da tribo de Judá, que destruiu a cabeça da serpente. Mas ela ainda está aí balançando, derrubando as pessoas. Mas tenham cuidado para que nós não venhamos cair. Precisamos buscar Deus, pedir perdão dos nossos pecados. E assim a serpente rasteja até hoje, como a ordem do Senhor fala, no chão. Nunca mais, porque antes a serpente voava. Então como é que fica o texto aqui? Que certeza Deus transmite a Adão e Eva quando eles pecaram? Jesus, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Quer dizer, Satanás, né? Ele ia perder o poder sobre o ser humano. Ele não tem poder sobre o ser humano. Jesus é vencedor. Amém? Então ele deixaria o céu. Então Jesus deixou o céu. E através do mistério da encarnação,
nasceria da mulher, viveria como homem e por sua morte e ressurreição decretaria o fim do domínio de Satanás. Então isso aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz. Padeceu, mas valeu a pena. De que maneira Satanás nos engana hoje? Tem muitas maneiras que o inimigo usa, né? Então nós temos que ter muito cuidado, estudar na Bíblia. Vamos ver por 2 Coríntios 11, 14, 15, Mateus 24, 24. O que diz? 2 Coríntios 11, 14, 15 diz: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Então Satanás se transforma em anjo de luz. E os seus ministros transformam em ministros de justiça. Pessoas falando de Deus, mas ali é só o quê? Um engodo, uma mentira. Para eles, pensam que estão fazendo o que é certo, mas as suas obras negam, né? Isso nós temos que ter cuidado nos ataques do inimigo, né? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Vocês vão ouvir falar sobre milagres, muitas pessoas falando sobre milagres. Nós temos que ter cuidado, né? Fazendo grandes sinais. Essa pandemia aí, alguém disse assim que tinha uma máscara invisível. É uma máscara espiritual. Aí saiu na internet. E outros diz que se encontrasse uma coisa na Bíblia, né? Parece um cabelo e colocar dentro d'água não ia ter aquela coisa. Tem que ter cuidado, porque essas coisas são coisas espíritas. Não é bíblico. Então nós temos que estudar a Bíblia para descobrir as coisas. Nem tudo que as pessoas falam é verdade em relação às coisas espirituais. Temos que ter muito cuidado com isso. Como é que fica aqui o verso? De que maneira Satanás nos engana hoje? Diz assim: transformando-se em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Ele usa as pessoas para fazer. E ele está por trás. Com essa doença que está acontecendo, o inimigo também está por trás. Deus não traz mal para as pessoas, traz o bem. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse capítulo... Aí tem um falso verdadeiro para a gente dizer. Vamos ver o texto. Apocalipse 12, 12, 17 diz: E por isso festejai o céu e vós, e os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que tem pouco tempo. Ele desceu, naquele tempo já tinha pouco tempo. Ele diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante de sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, se pôs em pé sobre a areia do mar. Então Satanás aqui nessa profecia, Apocalipse, que ele está irado contra a igreja. Em profecia e mulher igreja. Ele está irado contra a igreja verdadeira. Aí ele vai dizer assim: e agora os últimos dias são restante, sua descendência. Da descendência da mulher, os últimos, né, dos últimos dias. E quem são os que guardam o mandamento de Deus? Os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, sem tirar nada. E o testemunho de Jesus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então essas duas características dá para se saber que é um povo de Deus. Guardar os mandamentos e o teu testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Apocalipse 12, 17. Então a primeira aqui: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra aqueles que não seguem os mandamento algum. Não, com esses daí ele não está irado, né? Contra aqueles que seguem os mandamentos, os 10 mandamentos, verdadeiro, ele está com ele, com raiva desse.
Contra aqueles que escolhem algum mandamento para obedecer. Não, esse daí não, que está em cima do muro, né? O muro também é dele, não tem meio termo. Ou a gente está do lado de Deus, ou do lado do inimigo. Mas o bom é a gente estar do lado de Deus, lutar para estar do lado de Deus. Como nos é possível vencer Satanás? Como é possível vencer Satanás? A Bíblia lá tem a resposta. Efésios capítulo 6, 10 a 18 diz que nós temos que estar com o quê? Diz assim, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor. Nós temos que fortalecer no Senhor. Na força do seu poder, vestir-vos de toda a armadura de Deus. Nós temos que ter a armadura de Deus para vencer o inimigo. Para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Essa armadura é uma armadura invisível. A gente obtém através do estudo da palavra. Então, Efésios capítulo 6, 10 e 11. Então, porque nossa luta não é contra o sangue e carne. Nossa luta não é contra pessoas. E sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eles são invisíveis, então a nossa luta é contra eles. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Efésios capítulo 6, 13 e 14. Calcai os pés contra a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, versos 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós podemos fazer o seguinte: como nos é possível vencer Satanás? Revestindo de toda a armadura de Deus, tendo o escudo, a fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Essa é a forma para podermos vencer os ataques do inimigo, que ele é invisível, a gente não vê, a gente vê as ações, por onde está passando. E os nossos atos é que vão dizer se está do lado de Deus ou não. Então, recapitulando, Lúcifer era um anjo de quê? De Lúcifer cometeu. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Então Lúcifer cometeu iniquidade, que é pecado, que é desobediência à lei de Deus. E ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. E sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Então, se você entendeu que Deus está lutando por você, e se você quer que Deus lhe proteja e lhe salve, você levante sua mão direita, aceitando Ele como seu Salvador. Mas um compromisso de fé. Você crê que o mal surgiu com um anjo criado, perfeito, que se rebelou contra Deus? Sim, né? No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar do lado de Deus
e sua palavra. Sim, a melhor maneira é essa que a gente tem que fazer. Ficar lá de Deus e sua palavra. Desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações. Sim, é uma das coisas que nós temos que fazer. O próximo estudo será, a gente vai falar como posso ser bom diante de Deus, como posso apagar meu passado mal, como posso ser apresentado sem mácula diante dele, como posso ser salvo, porque enquanto nós não estivermos com Jesus, não aceitarmos ele como Salvador, nós estamos assim, em situação. O próximo estudo nos mostrará a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado, Senhor, por esses que ouviram a Tua palavra. Que Tu faça eles, Senhor, se adaptar à vida, Senhor, até a armadura de Deus, a confiar que Deus é tudo e é soberano, e que o inimigo não tem poder sobre nenhum de nós quando estamos do lado do Senhor, estamos com escudo, com a palavra de Deus. Como está conosco, em nome de Jesus. Amém.